Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo sobre Excel VBA. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre transições, sobre animações dos seus elementos em VBA. Eu trouxe algumas aulas atrás, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, foi na aula 107. Eu trouxe aqui um vídeo falando sobre animações, né, para você deixar aí o seu projeto mais elegante com essas animações. E vocês gostaram bastante do vídeo, deram um feedback bem bacana e eu resolvi aí trazer para vocês uma aula um pouco mais completa que vai trazer aí mais possibilidades para vocês utilizarem os recursos de animação dos seus projetos aqui, dos seus elementos em si, dos seus controles do seu projeto em VBA, tá? Então, para quem não viu a aula, basicamente o que eu mostrei lá era que eu tinha esse projeto aqui, esse formulário, e eu precisava colocar alguns campos para fazer uma filtragem dinâmica. Porém, esses campos, né, a gente tem uma limitação de espaço. Eu não queria, por razões, por algumas razões, eu não queria criar um outro formulário para não ter que gerenciar outro formulário. Eu queria manter tudo no mesmo formulário e também não queria ter que expandir o meu projeto, minha tela do meu projeto. Para isso, a minha ideia foi justamente ter aqui um frame, que é esse frame daqui com os campos que eu iria utilizar para fazer essa filtragem. Porém, esse frame ele tem um charme a mais, que é essa transição, né? Ele tem esse efeito in e tem esse efeito out, quando eu fecho ele, de aparecer e da direita para a esquerda, essa transição, essa animação, e da direita para a esquerda, para ele sair de cena e me permitindo aí ter acesso à minha tela sem precisar de criar um outro userform, tá? E vocês gostaram bastante, curtiram o vídeo e aproveito o gancho para pedir para vocês continuarem curtindo o vídeo, né? Interagindo com o vídeo, isso é muito animador para mim. Nós estamos aí no rumo aos 6.000 inscritos aqui no canal. Parece que foi ontem que a gente alcançou a marca de 5.000 inscritos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que já são inscritos. E quem não é inscrito, aproveite e se inscreve, porque a gente tem bastante conteúdo relacionado ao Excel VBA. E tenho certeza que algum desses conteúdos aqui do canal vai ser útil para você em algum momento, tá? Então se inscreve aí, deixa o seu like aqui no vídeo. Até o final do vídeo você vai poder reconsiderar essa sua avaliação. Mas por hora, deixa o seu like, porque é a garantia de que você não vai esquecer. Muita gente esquece no final do vídeo de curtir, e aí a gente acaba ficando um pouquinho frustrado com isso, tá? Deixa também os seus comentários, dúvidas, sugestões, elogios, o que você preferir, e compartilhe o vídeo, se possível, no seu LinkedIn, num grupo de VBA, de Excel que você tenha, no grupo de trabalho. Isso me ajuda bastante também. Voltando aqui para a nossa ideia, a gente precisa desenvolver, né? A minha ideia era trazer para vocês algo um pouco mais robusto, não ficar limitado somente a essa transição de entrada e saída. Se você quer entender a dinâmica por trás dessa transição, eu explico lá no vídeo 107, dá uma olhadinha lá, assiste lá, termina de assistir esse, tá? Não precisa correr lá agora, mas no final desse vídeo assiste lá para você entender a lógica por trás do código, que isso te abre, te expande a possibilidade de inovar e fazer outras animações, tá? Mas nesse vídeo de hoje, a minha ideia foi justamente trazer aí algo, né? Quando vocês me pediram, né, mais aulas a respeito desse assunto, eu pensei, olha, eu vou desenvolver algo, uma função que vai facilitar essas animações, vai facilitar o nosso processo de animações, e comecei a escrever o código, tá? E como de praxe, eu falo para vocês, busquem inspirações. Eu fui buscar na internet, fui pesquisar para saber se alguém tinha algum trecho de código que pudesse me ajudar ou que pudesse aí me inspirar a desenvolver o meu código, né? Foi assim que eu achei o canal do Mehmet, né? O Mehmet, enfim, tem a questão linguística, que é um dificultador nosso, mas eu achei o canal dele justamente pesquisando por alternativas para o meu código, para melhorar o meu código. E achei o canal dele, peguei, né? Utilizo alguns, reaproveito alguns dos códigos dele, faço algumas alterações que na minha avaliação melhoram o código, tá? E indico para vocês também o código original, que é super importante. E é basicamente isso que eu quero trazer para vocês, né? Inclusive esse Data Grid View, né, que vocês estão vendo aqui, onde eu tenho aqui os status, os indicadores, eu tenho as informações, isso tudo dinamizado, né? E agora eu fiz uma atualização que ele já puxa aqui o cabeçalho, além da paginação da maneira correta, né? A gente consegue paginar.
Esse é um projeto original do Mehmet, né? Então, segue lá o canal dele, fora os outros canais do Matheus, que eu vou tentar deixar todos aqui na descrição, os canais que eu acompanho, que eu aprendo bastante, que tenho certeza que vocês também vão aprender bastante com eles, tá? Então, voltando aqui para o foco do curso, a ideia é mostrar para vocês um módulo que ele vai facilitar esse nosso processo de transição aqui de animações aqui dos nossos controles. Tá bom? E se você tiver interesse em desenvolver, em aprender a desenvolver passo a passo esse projeto daqui, ele é um projeto interativo, ele tem um gráfico aqui interativo nesse dashboard, a gente poderia acrescentar outros gráficos, mas ele tem esse gráfico, a gente tem algumas informações aqui de input, de dados, de leitura de dados, de alterações. Se você quer aprender a desenvolver ele passo a passo aqui comigo, acesse o link que eu vou deixar na descrição, tá? Esse é um curso, um VBA Finance Masterclass, onde eu ensino na prática passo a passo o desenvolvimento desse projeto. Então você vai aprender a criar ele do zero e chegar a esse resultado final. E durante o processo de criação você vai aprender bastante coisa, tá? Bastante técnicas que com certeza vão aprimorar aí o seu VBA e tornar aí o seu VBA diferenciado, né? Comparado aí a outros profissionais da área. Com ele você aprende a criar o gráfico dinâmico, que é um conteúdo exclusivo aqui da Organic Sheets, além de fazer integração com o banco de dados, aprende a desenvolver esse Data Grid View, né? Eu dou aí o código para vocês, explico as adaptações que você pode fazer no código, além do menu lateral, os filtros dinâmicos, né, que são query dinâmicas. Para quem não percebeu, eu posso cruzar os filtros, né? Eu não tenho só um filtro aqui, que é o filtro do nome, eu tenho o filtro do nome, da data, da categoria e da conta. Então eu posso fazer uma combinação de 4 filtros aqui e ele vai me trazer essa resposta, tá? Você aprende a fazer isso também. E fora as telas de cadastro, ensina a fazer essa interação, esse CRUD com o banco de dados para cadastrar, para consultar. Enfim, o curso ele é bem completinho, esse projeto ele é bem completo. E ele está num preço super em conta, um preço de inauguração. Muita gente me perguntou aí por que eu não trazia a Black Friday, né, uma promoção aqui para esse curso, e eu respondi que esse curso ele já está no preço relativamente promocional, né, um preço relativamente baixo, na verdade está com preço promocional de inauguração, que é para a gente poder ter uma turma fechada. Então, quando eu chegar numa quantidade de pessoas na turma, a tendência é voltar ao preço original, tá? Isso justamente porque eu gosto de ter tempo para dar um suporte, caso necessário, para os nossos alunos, tá? O curso é bem dinâmico, você consegue aprender sozinho, mas se surgir dúvida, eu tenho que estar à disposição para esclarecer as dúvidas e sanar as dúvidas que os alunos venham a ter, tá? Então, por isso, ele está nesse preço, aproveita agora, tem condições especiais de pagamento aqui. Dá uma olhadinha, vou deixar o link na descrição, você lê melhor e toma a sua decisão. Vou deixar também dos outros cursos que eu indico aqui, do Nascimento, e o VBA Web Connect Pro, para você integrar o seu projeto VBA com aplicações web, tá bom? Dado esses recados, a gente volta aqui efetivamente para o nosso código. Então, basicamente, o que você vai fazer? Primeiro, você vai acessar esse link que eu deixei aqui, que é desse código do Robert Tudar, né? O Robert ele foi quem desenvolveu, né? Buscando aí inspirações, achei o código praticamente completo por parte do Robert, então não precisei criar o frame, esse módulo de classe que eu estava criando, não precisei concluir, porque já tinha aqui um código muito bom, muito bem estruturado, e que eu vou apresentar para vocês. Então vocês vão acessar esse GitHub aqui do Robert Tudar, e vocês vão vir aqui nessa opçãozinha daqui, de Download Raw File, tá? Então você clicando aqui, ele vai fazer o download ali do arquivo tipo .bas. Tá? Esse arquivo que a gente vai incluir no nosso projeto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou criar num outro projeto para a gente poder ver melhor. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui um arquivo em branco. Beleza. Tá. Deixa eu fechar tudo aqui. E nesse arquivo em branco eu vou criar um user form. Esse user form é um user form comum, como vocês podem ver. E eu vou importar para cá, e você vai importar aí para o seu projeto, aquele BAS que a gente baixou. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em importar arquivo. E aqui em importar arquivo, você vai navegar até onde você fez o download do arquivo .bas. Vou clicar nele e vou importar para o meu projeto. Então você vai ver que ele importou aqui para um módulo, né? Então tem o módulo aqui Animations, que é o módulo
do autor Robert Tudar, né, licença MIT. Então aqui tem todas as informações, ele fez a adaptação do projeto para que ele sirva tanto em 32 bits e 64 bits, a funcionalidade, e ele também pede aqui para a gente poder habilitar o Microsoft Script Runtime, que ele utiliza o recurso dessa biblioteca para poder fazer as transições, as animações. Então, para você que não sabe habilitar, é bem simples, você vai vir aqui em ferramentas, isso estando com o seu projeto, tá, selecionado. Então seleciona qualquer item aqui do seu projeto, vem em ferramentas, referências, e aqui você vai procurar essa daqui, Microsoft Script Runtime, tá? Basicamente, você vai checar ela aqui e vai dar um OK, e ela já está sendo feito referência. Então, o que o seu projeto precisar dessa biblioteca já vai estar acessível. E muita gente me pergunta, Fernando, se eu vender, se eu mandar essa planilha, se eu compartilhar com outra pessoa, a pessoa também vai precisar acessar o código e habilitar essa função? Não. Não precisa. O que acontece? Você, no seu ambiente de desenvolvimento aqui, você acessou e já habilitou a biblioteca, o acesso a essa DLL, essa biblioteca, aqui nesse seu projeto. Então, se você copiar esse seu projeto agora e mandar por e-mail para outros usuários, eles não vão precisar fazer essa habilitação, tá? O máximo que poderia acontecer é de alguma biblioteca não estar presente no computador do usuário final, o que não é o caso dessa Microsoft Script Runtime. Por quê? Porque ela está presente basicamente em todos os computadores com Office. Não tem aí uma... eu, particularmente, nunca vi um computador sem acesso a essa DLL, tá? A não sei que por alguma razão bem específica, na instalação do Windows, ela não tenha sido incluída ali na pastinha do Windows, tá? Mas isso é extremamente raro, né? Nem sei se é possível em si. Então não se preocupa com isso. Você habilitando, você consegue mandar e a pessoa não precisa fazer essa habilitação. Beleza, agora que a gente fez isso, a gente tem aqui as informações, né? Ele dá algumas informações, vocês podem aí dar uma lida, uma traduzida, e ele tem aqui como que é feito essa transição, esse efeito de transição. E é isso que a gente vai fazer. Então aqui no nosso userform eu poderia ter vários controles e eu posso controlar também o meu userform. Eu acho que eu vou começar pelo userform, tá? Então quando eu inicio o userform, você vê que ele inicia aqui no centro da tela. Porém, o que eu posso fazer? Eu posso dar um duplo clique aqui e quando eu clicar no meu userform, eu vou deixar no evento clique mesmo, tá? Eu vou colocar no initialize. Quando eu clicar no meu userform, eu quero que ele faça uma transição, eu quero que ele faça um efeito, tá? E aí vamos lá, qual que seria esse efeito? Então tem aqui, a gente vai chamar agora assim, ó, transition effect, tá? E aí aqui eu vou passar alguns parâmetros que eu vou explicar um a um para você. Então primeiro é o objeto. O que eu quero fazer a transição, né? O que eu quero fazer essa animação. Eu poderia colocar o nome de qualquer objeto, de um text box, de um button, de um label, de um image, qualquer coisa, de um list view, list box. No caso aqui eu vou colocar me, que é o próprio userform. Então eu vou animar o próprio userform, tá? A segunda propriedade, ela vai me dizer se for left ou top, tá? Então eu posso escolher left ou top, tá? E por que top? Top seria a... Bom, a tela do seu computador, ela é dividida, né? O Excel, ele divide sua tela através de coordenadas. O VBA em si, na verdade, linguagem Visual Basic e várias outras de linguagens, ela faz isso, tá? Então, as coordenadas da sua tela, elas são de acordo com um plano cartesiano, né? Então, assim, o ponto 00, ele fica no canto superior esquerdo, diferente da matemática que fica no canto inferior esquerdo, tá? Então, no caso aqui, a única diferença é que a gente começa de cima. E conforme a gente vai descendo o nosso cursor do mouse, maior vai aumentando o valor do eixo Y, né? Que seria o eixo na vertical. Conforme a gente vai distanciando da direita para a esquerda, maior vai aumentando o valor do eixo X, que aí seria na horizontal. Então, se eu clico mais ou menos aqui, basicamente ele está pegando um valor para X e um valor para Y, para me dar a coordenada exata. Então, por exemplo, se eu seleciono aqui, olha, vocês vão ver que o eixo aqui, onde eu selecionei, a posição do X está em 386, então aqui é 386, mais ou menos onde eu selecionei, e 307 no Y, que é a altura, né? Sendo que a altura ela começa de cima e vem descendo, conforme você vai descendo, vai aumentando ali o valor para Y. Então é basicamente assim que funciona. Então ele tem dois sentidos, para baixo e para a direita. Quando eu falo que eu quero fazer uma animação, basicamente eu digo para onde, né, eu quero que o meu elemento ele vá. E aí o meu elemento,
no caso aqui, como a gente está animando o userform ele vai se basear na tela do computador. Então ele vai para a esquerda da tela, ele vai para a direita da tela. Isso depende do que a gente vai passar no próximo parâmetro, que é o destination. Então quando eu dou aqui um destination, ele está perguntando o valor de destino do meu userform no eixo left, né, que seria no eixo X. Então se eu coloco assim, por exemplo, que eu quero que o meu userform ele vai para a posição 10, eu estou dizendo que ele, independente da altura, ele vai vir para cá, que é a posição de 10 pixels. Então ele vai colar bem na esquerda da minha tela, tá? E o último parâmetro que eu digo é o milissegundos. Quanto tempo essa transição vai demorar? Ela pode demorar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Eu que vou definir isso, tá? Então, por exemplo, e aqui está falando em milissegundos, né? Então, se eu coloco 500, eu estou dizendo que vai demorar meio segundo, 500 milissegundos, para poder fazer esse efeito. Então, vamos lá. Então, se eu clico aqui, ó, ele demorou meio segundo e ele fez o efeito. Então, veja que ele estava centralizado e ele veio para aqui colar na esquerda, aqui, que é a posição de 10 pixels. Se eu clico de novo, ó, ele levou meio segundo e agora ele foi mais rápido. Por quê? A distância ele era maior. Se eu coloco ele bem aqui no final, se eu clico, ó, ele vai bem mais rápido para poder suprir aí os meio segundos de tempo dessa animação. Diferentemente, se eu venho aqui e coloco agora que eu quero que ele demore 2000 milissegundos, que é equivalente a 2 segundos, tá? Então, vou fechar aqui um pouquinho menor, para ele ficar menor, para a gente poder ver a transição ocorrendo. Então, se eu clico, ó, ele está fazendo o efeito bem mais devagar, para ele poder demorar aí o requerido, que foi 2 segundos, tá? Se eu distancio ele mais e clico, ó, ele fez o passo em 2 segundos. Se eu deixar ele bem aqui perto e quero animar, ele vai indo bem devagarzinho para poder fazer os 2 segundos nessa distância, nesse tempo curto. Então, toda essa álgebra, esse cálculo, foi feito já pelo Robert, então não tem a necessidade de a gente refazer, da gente ficar calculando lá na hora de montar o nosso código. Então ele meio que já está pronto, né? Quando eu clico, ele faz a animação. Outra coisa que a gente pode fazer é a mesma transição, tá? Vou colocar aqui para vocês. Só que agora a gente vai colocar um top como referência no segundo parâmetro. Então estou dizendo que eu quero que ele vá para o topo. Então primeiro ele vai para a esquerda, depois ele vai para cima, né? Dependendo de onde ele estiver. Porque se ele estiver, por exemplo, aqui, ele na verdade não vai para cima, ele vai para baixo, né? Ele vai, ó, primeiro para a posição 10 e agora ele desceu para a posição 10 também. E aí ele vai ficar exatamente, contando aqui do canto superior esquerdo, né, ele vai ficar exatamente na posição 10, 10, que seria 10 de distância da esquerda da tela e 10 de distância do topo da tela. Tá? Então se eu coloco ele aqui e faço, ó, a primeira coisa que ele vai fazer é a da esquerda e a segunda coisa que ele vai fazer é da vertical, né? Ele vai subir. Então ele fica na posição 10, 10. Agora, suponhamos que eu queira que ele fique na posição, por exemplo, 600. Não. Aqui eu vou manter, sei lá, 200. E aqui eu vou colocar 600 de topo, né? Que seria aí basicamente, ele vai... 600 é bem aqui embaixo, né? Então eu quero que ele desça, agora eu não quero que ele suba, tá? Então se eu faço assim, por exemplo, clico, ó, ele foi para a posição 200 e agora ele desceu para a posição 600. E aí veja que ele desceu até um pouquinho da tela, ele já está beirando aqui, invadindo a minha outra tela do meu computador aqui. Tá? Então é basicamente essas animações que a gente consegue fazer. E lembrando que essas são as animações single, né? Eu estou fazendo uma animação e depois a outra animação. Mas aqui a gente tem a opção de fazer várias animações, né? Vários efeitos. Então, basicamente, eu poderia vir aqui, vamos lá, poderia vir aqui, dar um delete aqui, até deixar em effect, né? Show. Effect, acho que tem uma vírgula aqui. Deixa eu conferir aqui. Ele tem uma vírgula, né? Então ele separa por vírgulas. Basicamente o que eu estou dizendo? Estou dizendo que ele vai executar essas duas funcionalidades simultaneamente, tá? Então se eu clico aqui, ó, ele já foi fazendo a diagonal, tá? Simultaneamente. Então se eu clico aqui, ele vai descer para a mesma posição. Se eu centralizo ele aqui, ele vai descer um pouquinho na vertical, porque a gente está quase centralizado no eixo Y, e assim a gente consegue fazer várias animações no nosso userform. E não só nele, né? A gente consegue também animar os elementos que tem nele. Então, por exemplo, se eu pego um text box, vamos lá, pegar aqui um text box, vou copiar ele, pegar outro e pegar outro.
tá? Então são 4 text boxes aqui. Lembrando que o text box ele vai seguir como referência o eixo 00 dele, o nosso userform, tá? Então ele está dentro do userform, então o eixo 00 dele é aqui no nosso userform. Ou seja, o nosso text box ele não vai sair dos limites do userform, tá? Diferente do nosso formulário que ele está nos limites da tela. Aqui não, aqui a gente vai ficar nos limites do userform. Quer dizer, ele não vai sair entre aspas, porque a gente pode colocar ele para ficar na posição menos 500. Menos 500, ele vai vir para cá. Então ele vai estar invisivelmente como se o nosso userform ele fosse expansível, né, digamos assim. Ele vai ficar aqui escondidinho. É a mesma técnica que eu utilizei no último vídeo. E aí, para quem não assistiu, aproveita lá e assiste depois desse vídeo daqui. Então vamos lá. Esse userform ele está na posição 18, né? Então ele está a 18 pixels de distância daqui da esquerda do meu formulário, tá? E top, ele está, deixa eu ver aqui, top, ele está na posição 48. Então esse userform está a 48 pixels de distância do topo da minha tela. O que eu quero fazer é animar eles sequencialmente para eles virem aqui para a posição, sei lá, para a posição 222. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, quando eu clicar no nosso userform, vou colocar aqui, para vocês verem também. São 4 formulários, então eu vou colocar aqui mi.txt, e agora eu vou passar o textbox 1, .textbox 2, .textbox 3 e .textbox 4, tá? Então o que eu estou dizendo aqui é que eles vão para a posição, eles vão começar numa posição padrão, default, eles vão para a posição 222. Tá. Deixa eu copiar logo tudo aqui. E eles vão demorar 2 segundos para fazer isso. Deixa eu pausar, deixa eu desabilitar essa transição. Vamos lá, então beleza, eles estão aqui. Se eu clico, ó, 2 segundos para o primeiro, logo em seguida vai 2 segundos para o segundo, o terceiro e o quarto vão fazer esse efeito, que são os elementos, tá? E aí a gente faz um por um, eu não vou deixar 2 segundos, eu vou deixar aqui meio segundo, para a gente poder ver a execução de maneira mais rápida. Então veja que a gente tem um efeito, né, bem interessante aqui se você quiser fazer no seu projeto. Então, por exemplo, eu vou colocar eles aqui, esses nossos formulários, vou colocar aqui no evento Initialize, e vou colocar que esses formulários, né, o mi.textbox1.left, ele já vai começar em menos 200, tá? Isso por quê? Porque ele vai começar na posição menos 200, ele não vai estar visível, né? Porque ele não vai estar dentro dos limites da tela. E aí depois a gente vai jogar ele para a posição. Então ele vai surgir, né? Então, ó, veja que ele não está aqui, ele está aqui na posição mais ou menos menos 200. Então aqui é o eixo 0, daqui para cá é a escala negativa, né? 1, 2, 3, menos 200. Ele está mais ou menos nessa distância aqui. Se eu clico, ele vai executar o inner, né? O inter do nosso formulário, levando meia hora para execução, tá? Posso fazer, como eu expliquei para vocês, posso fazer a transição, né? Colocar os efeitos simultâneos, né? Fazendo da seguinte forma, assim, ó, colocando uma vírgula e chamando o efeito de novo, que a gente consegue fazer ele simultâneo, tá? E aí aqui a gente pode comentar, e se a gente executa, ó, veja que os 4 vieram de uma vez. E dessa maneira você consegue aí brincar com o seu formulário, claro que com moderação, tá? A ideia daqui é que o seu formulário ele fique profissional. Se você fizer muitas transições de vários elementos, de muita coisa, primeiro que você vai pesar o seu projeto, e aí a parte estética começa a influenciar no desempenho do seu projeto, isso não é legal. E segundo que acaba tirando a atenção do usuário. É ideal, por exemplo, num formulário que você quer gerar uma atenção para ele de que esse item daqui precisa ser preenchido. Então, talvez no início, você fazer aqui que ele precisa ser preenchido. Deixa eu comentar aqui. Deixa eu fazer um teste aqui que eu não fiz. Deixa eu pegar esse 1 aqui. Tá? Então, ele está começando na posição... Opa, foi para o outro projeto. Esse 1 ele está começando na posição 18.
Então eu vou tentar fazer um efeito de tremida nele, né? Então ele vai começar na 18, ele vai para 22, depois ele volta para 18, depois para 22. Depois 18. Então, ou seja, eu estou fazendo um zigue-zague com ele. Deixa eu ver se essa posição de 500, tempo de 500 é ideal, ó. Ele está indo para um lado, para o outro, de um lado para o outro, não. É muito lento para mim. Então eu vou vir aqui e vou colocar 150. Para ele ficar um efeito bem legal. E aqui eu vou colocar 30. Vamos ver se ele executa. Então, por exemplo, ele fez esse efeito bem rapidinho para indicar, e a gente consegue aqui indicar para o usuário que ele precisa preencher, talvez fosse uma ideia de efeito, tá? Que vai ficar bem da hora para o seu projeto. Ó, tipo, ele dá essa movimentação bem rapidinha para indicar que precisa ser preenchido aquele dado, por exemplo. Então vale a pena vocês explorarem aí o potencial desse projeto, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem baixar esse projeto, esse segundo código daqui que eu tô liberando, que eu estou utilizando nessa aula, tá? O outro projeto, que é um pouco mais robusto, ele está presente só no curso, então eu acabei não disponibilizando aqui, porque ele faz parte do curso, do desenvolvimento do curso, então se vocês quiserem o projeto, acessem o curso, se matriculem, vocês conseguem fazer as aulas que tem lá já disponíveis e conseguem aprender passo a passo o processo de desenvolvimento, tá bom? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Veja que toda vez que eu clico ele vai fazer esse efeito, ó. E fica bem interessante essas animações aqui. A gente também poderia fazer efeito na diagonal, como mostrei. Basta a gente colocar acrescendo aí. E vocês conseguem fazer vários tipos de animações e espero que vocês tenham gostado. Bom, e antes de encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês a novidade aqui do canal da Organic Sheets, tá? Eu estou desenvolvendo, estou trabalhando nesse projeto, mas eu não sei oficialmente quando que eu vou lançar ele, mas gostaria da cooperação de vocês durante o processo de desenvolvimento dele. Esse aqui é um portal que eu estou desenvolvendo, eu estou escrevendo, então estou codificando ele do zero, e claro que tem toda a parte de aprendizado também, e a ideia é apresentar ele para vocês, né? Assim que estiver pronto e compartilhar com vocês. A ideia é ter um portal gratuito para facilitar a nossa comunicação, né? Ele ainda está meio incipiente, está bem completo ainda, mas a ideia é que vocês consigam ter um portal para ter acesso a todos os conteúdos aqui das aulas. Então a ideia é trazer para vocês um lugar unificado onde vocês consigam fazer download de todos os arquivos que eu disponibilizo gratuitamente para vocês aqui nas aulas do canal da Organic Sheets, tá? Então a ideia é ser um projeto gratuito, vocês vão se matricular lá, se inscrever, na verdade, com e-mail, e toda vez que vocês precisarem consultar em si, ter acesso a algum arquivo das aulas que eu trouxe aqui para vocês, vocês vão poder pesquisar, eu ainda não coloquei o campo de pesquisa aqui, mas vocês vão poder pesquisar pelo nome da aula aqui no YouTube e vocês vão ter acesso a fazer o download do arquivo que está vinculado àquela aula, tá? Dos arquivos gratuitos. E aí, além disso, eu pensei aqui em trazer um canal de suporte, né? Ele vai dar erro aqui porque eu não desenvolvi ainda. Que seria basicamente ter a priori gratuitamente, tá? Mas eu não sei se vou conseguir, dependendo da demanda, manter isso gratuito. Essa parte, tá? Que é a parte do suporte, vai ser um canal para vocês tirarem dúvidas comigo. Então hoje muita gente me procura no WhatsApp, eu já divulguei algumas vezes meu número aqui e incentivei que vocês me procurassem, mas assim, acontece que no dia a dia eu acabo não conseguindo dar todo o suporte. Porque muitas vezes eu preciso de print das informações, eu preciso do arquivo de vocês para dar uma olhada. Muita gente tira dúvida comigo aqui no chat do YouTube, né, nos comentários. Deixe suas dúvidas ali, mas de início tem uma primeira abordagem, né, que é para poder tirar as dúvidas de vocês, mas muitas vezes eu não consigo com base nas informações que vocês disponibilizam ali. O ideal é que eu tivesse acesso a print de tela do erro que está acontecendo, que eu tivesse acesso ao arquivo, para poder ter um diagnóstico melhor do problema e ajudar vocês, tá? Então a ideia é que de início eu coloque um canal de suporte para que vocês deixem suas dúvidas, isso fique catalogado com prints e o arquivo de vocês, para que conforme eu vou tendo disponibilidade, eu vá acessando e dando aí um feedback para vocês. Lembrando que
Uma coisa é eu me predispor para fazer, para dar um suporte, né? Então, o suporte é dar uma olhadinha num recursozinho que está dando falha e orientar vocês. Outra coisa é eu fazer o projeto, né? Eu não tenho disponibilidade para fazer o projeto. Na verdade, essa faz parte do meu trabalho na Organic Sheets, né? Na Organic Sheets, ela pega projetos para desenvolver, então essas consultorias acabam tendo custo, né? Tem precificação. Então, é o tempo, é o desenvolvimento, é a maneira de pensar. Mas isso não me impede de dar pequenas ajudas para quem é inscrito aqui do canal. Então, eu quero ter um canal de comunicação com vocês mais eficiente para eu poder justamente dar esses pequenos suportes, né? Ah, Fernando, tá dando um erro aqui no meu arquivo, você pode dar uma olhada? E eu poder olhar, olha, sim, tá dando um erro porque esse módulo tá dando conflito com esse outro módulo. Um exemplo. Pronto, você já sabe o que é o erro e você vai trabalhar para corrigir isso. E aí eu consigo ter uma comunicação, uma proximidade maior com vocês e entender, porque também aqui no YouTube às vezes aparece ali o user XK9 WH perguntou. E eu não tenho essa interação com vocês, né? Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui efetivamente acompanhando o canal. E o ideal é ter esse acompanhamento aqui de uma maneira mais estruturada e mais organizada para facilitar o meu trabalho aqui como criador de conteúdo para vocês, tá? Então o projeto ele ainda está bem incipiente, né? Mas a ideia é trazer ele aqui para vocês, para a gente ter um canal de comunicação, para a gente ter aí um canal exclusivo para vocês conseguirem fazer o download e espero que vocês possam cooperar com novas ideias do que pode ter nesse projeto aqui, nesse Organic Sheets Hub, né? Além, claro, do suporte que eu já pensei, de unificar esses nossos downloads, o que mais vocês achariam ideal ter aqui para eu poder pensar aí no desenvolvimento, né? Esse projeto eu estou desenvolvendo ele em PHP, é uma aplicação web. Eu já sugeri aqui no canal trazer um vídeo falando sobre, né? Até porque o meu conhecimento, eu sou especialista em Visual Basic, né? Eu não sou especialista em PHP, mas eu consigo me virar, né? Então já propus aqui trazer alguma aula para ensinar o básico, ou ensinar pelo menos como desenvolver alguns pequenos projetos como esse. Só que não foi muito para frente, o pessoal preferiu continuar no VBA e eu entendo perfeitamente porque o VBA é fascinante, mas espero que vocês deixem nos comentários sugestões para esse projeto aqui, tá bom? Espero que tenham gostado da aula de hoje e vejo vocês na próxima semana. Valeu e tchau, tchau.